experiência. Ouve. Tá? Ouve. Estás a ouvir? Não havia mais ninguém, nem coração. Muito boa noite, bem-vindos, bem-vindas a mais uma reunião de estudo bíblico e oração da Igreja Evangélica Batista em Moreira da Maia. E vamos dar início louvando ao nosso Deus com o cântico número 1, bem conhecido, Já Falaste Alguma Vez com Deus. Número 1. Alguma vez com Deus, confiando-lhe os anseios, teus ciúmes buscas em nome de Jesus, Ele te ouvirá. Conta-lhes o que te aflige, pois o teu fardo mais será. Pois o melhor é Cristo, Ele te responderá. Mesmo ao envolver-te a multidão, podes segredar uma oração. Não precisas de clamar, Deus lê teu coração. Se subis ao monte, Deus lá está. Se desces ao vale contigo, virá. Onde quer que estejas tu, primeiro Deus chegou. Pela Bíblia te responderá, com doçura de sabor na mel, e as promessas feitas cumprirá. Deus é fiel. Fiel, amém. E agora o cântico número 2, que é baseado no Salmo número 9, Louvar-te-ei, Senhor, de todo o coração. Um salmo de Davi, bem apropriado, porque ele é descrito como um homem que amava a Deus de todo o seu coração.
louvar-te-ei, Senhor, de todo o coração. Eu cantarei e as tuas maravilhas, eu louvarei teu nome. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o coração. Em ti me alegrarei, saltarei de prazer. Aleluia. Em ti me alegrarei, saltarei de prazer. Aleluia. Amém. E agora vamos ler a palavra de Deus, Salmo número 105, e vamos ler os primeiros 11 versículos do Salmo 105. Diz assim a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Abraão, seu servo. Vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou milhares de gerações, a qual aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaque, e confirmou mesmo a Jacó por lei e Israel por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. Então este é o Salmo número 105, e vamos ter uma palavra de oração, louvando o nosso Deus. Nosso Deus e Pai, queremos louvar e bendizer o Teu nome. E como Tu nos ensinas aqui neste Salmo, Senhor, que devemos louvar, devemos clamar pelo Teu nome, invocar-Te, Senhor, e também cantar um cântico novo para Ti, que vem do fundo dos nossos corações, do fundo da nossa alma, Senhor. Ó Deus, queremos gloriar-nos unicamente no Teu santo nome, porque Tu és o Deus santo, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus altíssimo. Tu és o Criador de todas as coisas, és o Salvador do mundo. Louvado sejas, Senhor. Ó Deus, faz crescer o nosso amor por Ti. Faz crescer, Senhor, a nossa obediência à Tua palavra. Faz crescer, Senhor, a nossa reverência para contigo, que és um Deus santo, um Deus justo, um Deus benigno e piedoso. Ó Deus, obrigado por mais este culto aqui na Tua casa, e não apenas nós, mas todas as igrejas que fielmente se reúnem para Te louvar, Senhor. Por isso, entregamos a Ti este tempo, porque o fazemos para a honra e glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, damos as boas-vindas a todos, não apenas àqueles que estão aqui, mas também aos que nos acompanham à distância pela internet. Damos as boas-vindas. Queremos também ter uma palavra especial para aqueles que ainda estão de férias, que o Senhor vos possa dar um bom tempo de descanso, de refrigério, para que depois possam voltar para a vida normal. Os anúncios também são habituais. Lembrar que no próximo domingo às 4h30 teremos o nosso culto dominical. São todos muito bem-vindos. Um outro anúncio prende-se com um concílio para examinação de um novo e futuro pastor, que vai ocorrer no dia 29, sábado, deste mês de agosto, na Igreja Batista Esperança Viva, em Albufeira. Então, esse é um motivo de oração,
para esse concílio examinatório de mais um futuro pastor da Igreja do Senhor Jesus Cristo, em Albufeira, dia 29 de agosto, já no final da próxima semana. E estes são os anúncios para transmitir. Vamos prosseguir louvando ao nosso Deus com as nossas vozes e vamos cantar mais um cântico, que é o número 3. Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Cantemos com alegria. Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Eu marquei o encontro com Deus. Neste santo lugar de oração. Neste encontro de amor, bendirei ao Senhor pela paz dada ao meu coração. Quando a ti eu orar, tua face buscar, vem minha alma do céu inundar. Os ouros me abrir, tua glória fruir, neste santo e bendito lugar. Eu marquei o encontro com Deus, neste santo lugar de oração. Neste encontro de amor, bendirei ao Senhor pela paz dada ao meu coração. Amém. Agora vamos fazer uma leitura bíblica no livro de Êxodo, capítulo 32, e vamos ler. Estamos a continuar a seguir a história de Israel, que vai a caminho da terra prometida depois de ser libertado do Egito e depois de receberem os 10 mandamentos, onde Deus explicitamente disse que não deveriam fazer nenhuma imagem, nem se curvar a ela, nem a adorar. Vejam como é o coração do homem. E vamos ler aqui em Êxodo 32 estes primeiros 12 versículos. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse: Levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele.
e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, porque se acende o teu furor contra o teu povo que tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão, porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te o furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. É aqui a leitura de Êxodo. E agora, antes de nós termos o nosso tempo de oração, ainda vamos cantar mais um cântico para o Senhor, número 4. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. E não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não
temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Então agora é a ocasião para irmos à presença de Deus com as nossas orações, agradecer-lhe em relação às férias, aqueles que já estiveram, e a proteção que Deus deu, e também interceder ainda por aqueles que estão a gozá-las. Muito bem, então temos orado aqui por um amigo meu, em termos de emprego. Então vamos orar para que ele possa receber uma boa resposta da parte do emprego, do patrão, em relação a esta fase da sua vida. Também acerca da pandemia, eu vou tirar aqui o casaco porque está quente. Acerca da pandemia, continuar a suplicar ao Senhor que cesse esta pandemia e que venham soluções para podermos ter uma vida normal, e a proteção de Deus nesta altura difícil, e também que se avizinha também com a chegada do tempo mais frio lá mais à frente. Temos orado aqui pelo pastor David Lupe, ele vai regressar já dentro de poucos dias, então que tudo possa correr bem no voo dele dos Estados Unidos. Continuamos a orar pela igreja e os irmãos lá da Igreja Batista em Jogueira, uma vez que tem o seu pastor de longe. Também a irmã Aurora, ela viajou para os Estados Unidos, para lá estar até ao final do ano, e correu tudo muito bem. Temos orado aqui pelas famílias da igreja, que o Senhor as possa abençoar e guardar. Temos orado aqui em particular por uma família, nossos estimados irmãos Pouzinho, que o Senhor possa ajudá-los também. Sim, a Sophie precisa de encontrar um apartamento para lá em Aveiro, para o segundo ano da universidade. Então que Deus possa trazer esse lugar ideal para ela. Então, como? Orar aqui pela nossa comunidade, pelo arrependimento das pessoas, nosso testemunho aqui, também as igrejas em Portugal. Também pelo concílio examinatório para futuro pastor em Albufeira.
será o irmão Emanuel. Pelas nossas autoridades, tomem as decisões corretas neste tempo difícil que se vive. Alguém tem mais algum assunto de oração que queira colocar? O Daniel quer agradecer o trabalho que tem. Muito bem, então vamos ter estes motivos de oração e o Senhor nos possa ouvir e atender. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, queremos louvar e bendizer o Teu nome, Senhor, nesta noite. Em primeiro lugar, agradecer-te, Senhor, pela salvação das nossas vidas, das nossas almas, que nos trouxeste através do Teu Filho Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, na cruz do Calvário, e alcançou, Senhor, a nossa redenção. Obrigado pela esperança que colocas em nossos corações. Obrigado, Senhor, pelo ânimo, e te agradecemos pelo amor que tens por nós e também, Senhor, que o nosso amor por Ti possa crescer a cada dia, Pai. A nossa dedicação, a nossa obediência, a nossa fidelidade a Ti, desta igreja, todas as Tuas igrejas, Senhor, e assim possa acontecer. Ó Senhor, queremos agradecer também a oportunidade que alguns têm de poder ter um tempo de férias, pela proteção que tens dado e também, Senhor, que Tu possas ajudar e abençoar aqueles que ainda estão em férias, Pai. Senhor Deus, também em relação a esta pandemia, continuamos a suplicar, Senhor, que nos dês a sabedoria para olharmos para o mundo e vermos a Tua mão, o que Tu queres fazer, Senhor, que Tu nos possas proteger, possas ajudar em especial aqueles mais vulneráveis, Senhor. Querido Pai, que nós possamos pôr os nossos olhos em Ti, esperar em Ti. Senhor, pedimos pelo sustento das famílias, pelos empregos, que não possam faltar nem falhar neste tempo, Senhor. E assim Te venho rogar por aquele meu amigo e pelo seu emprego, Senhor, que ele possa alcançar do patrão, Senhor, a melhor decisão e as melhores condições para a sua vida neste tempo difícil que ele enfrenta, Senhor. Nós temos pedido por ele e certamente que aquilo que acontecer será o melhor para a sua vida, Senhor. Pai Santo, oramos também pela Tua igreja lá em Jogueira, por aqueles amados irmãos e irmãs que têm estado sempre o seu pastor, pastor Davi, que o abençoes lá nos Estados Unidos e prepares o seu regresso sem qualquer problema, que ele possa ter o voo certo, Senhor, e regressar aqui ao Teu trabalho ali em Aveiro, em Jogueira, Senhor. Obrigado pelo pastor Josia, que tem auxiliado agora nestes últimos tempos ali aquela Tua igreja, Senhor. Abençoa a ele, sua família e também a sua igreja ali em Travanca. Senhor, queremos orar pela Tua igreja em Albufeira e pelos preparativos para aquele concílio de examinação para o futuro pastor, o irmão Emanuel. Dirige todas as coisas e que possa ser um tempo de bênção para todos, Senhor. Ó Pai, queremos rogar-te ainda pelas necessidades do Teu povo, em todo o lugar, de saúde, também necessidades mais críticas, como da família Pouzinho, que os ajudes e os auxilies, Senhor. E agora a Sofia, que precisa de encontrar um quarto para os seus estudos universitários lá em Aveiro, Senhor. Ó Deus, prepara esse quarto que ela tanto precisa para estudar, Senhor, e continuar os seus estudos. Senhor Deus, oramos aqui pelo Moreira da Maia, pela salvação destas almas que aqui têm
tido este testemunho da tua igreja neste lugar há vários anos. Senhor Deus, que o povo se volte para ti, que levante os olhos para conhecer o Evangelho da salvação que está na tua palavra, Senhor. Dá-nos também amor por estas pessoas perdidas e também um bom testemunho para todos aqui, Senhor. Senhor Deus, também oramos pelas autoridades do nosso país, para que tomem as decisões corretas em relação a este tempo difícil que nós vivemos. Também pelo teu filho Daniel, Simão, que te agradece pelo trabalho que tem, pelo seu emprego e por aquilo que lhe tens proporcionado através desse trabalho, Senhor. Pai Santo, agora enquanto vamos meditar na tua palavra, que tu nos possas dirigir com o teu Santo Espírito, com toda a tua sabedoria, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos ter agora o nosso tempo de meditação na Palavra de Deus e vamos abrir as Bíblias em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Muito bem, então vamos ler aqui os versículos 27 até 32. Diz assim: E depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então hoje temos uma lição sobre Mateus, também conhecido aqui como Levi, e como ele veio a conhecer a salvação e o Salvador. E o título da nossa mensagem é A Conversão de um Homem de Negócios. Nós estamos a seguir os passos de Jesus lá no Evangelho de João e hoje vamos aqui voltar-nos para Mateus para vermos em particular como Jesus chamou um homem para ser seu apóstolo. Então, no início do seu ministério, Jesus, enviado pelo Pai, ele atraiu muitas multidões, atraiu muitos seguidores, discípulos. No entanto, ele reuniu e escolheu, em particular, um grupo mais restrito de 12 homens, dentro do meio dos discípulos que o seguiam, para serem e para virem a ser os seus 12 apóstolos. E Mateus, que é também conhecido por Levi, era um destes 12 apóstolos. E vamos ver então aqui a história de Mateus. Este homem tinha uma profissão que é muito famosa, entre aspas, aqui no Novo Testamento, nos Evangelhos, mas era famosa, era conhecida pelas piores razões. Ele era um publicano. Então, o que era um publicano? O que é que fazia um publicano? Como nós vemos aqui no versículo 27, depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi. Então, o publicano era, naquele tempo, sem esquecer que Israel não era uma nação independente, não tinha os seus reis como tinha tido no passado, mas estava debaixo das autoridades romanas, o Império Romano que dominava
o mundo naquela região, naquela altura. E o que era um publicano? Era um funcionário público, era alguém que hoje estaria a trabalhar para as finanças, para a autoridade tributária. Ele era um cobrador de impostos, cobrava impostos para Roma, para os romanos. Os impostos que os romanos exigiam das populações eram cobrados através destes homens, funcionários, chamados publicanos. E qual era a responsabilidade de um publicano? Ele tinha que entregar às autoridades, aos ocupantes romanos, o montante do imposto que Roma fixava para cada cidade, ou para cada região, ou para cada zona do seu império. Ele tinha, como publicano, sendo um funcionário, teria o seu vencimento, o seu rendimento, mas aquilo que ele conseguisse cobrar a mais daquilo que Roma exigia, então isso era também uma fatia para esse publicano. E muitos arrecadavam verbas muito interessantes, não havia um controle sobre isto, e por isso nós sabemos que havia muitos publicanos que eram, de facto, até muito ricos. Então, como é que funcionava este cargo? Os romanos estipulavam, então, os impostos que cada região, cada cidade teria que pagar, e as autoridades, como que abriam um concurso para este lugar de cobrador de impostos, e aquele que melhor desempenhasse ou melhor prometesse entregar verbas acima daquilo do mínimo que estava estabelecido, esse iria conseguir com mais facilidade esse trabalho de publicano. E por isso não é difícil de imaginar como muitos publicanos, cobradores de impostos, abusavam do seu cargo, tinham por trás as autoridades romanas e por isso havia muitos abusos e havia fraude, havia extorsão às populações na cobrança dos impostos. E muitos enriqueciam bastante e até muito rapidamente. Então, como é que eram vistos os publicanos? E neste caso temos aqui um publicano que era judeu. Então, Mateus era judeu, e o que é que nós temos? Era um publicano, um judeu que trabalhava para o inimigo de Israel, ou seja, trabalhava para a potência que dominava sobre a nação de Israel. E aqui temos um judeu a cobrar impostos ao seu próprio povo, aos próprios judeus, à sua nação, ao seu povo, e por isso os publicanos eram muito mal vistos pelos judeus. Inclusivamente eram até odiados pelos próprios judeus. Eram considerados traidores, eram considerados colaboracionistas e, para agravar a sua vida em Israel, as autoridades religiosas, ou seja, sacerdotes, escribas, fariseus, que eram as autoridades que, em termos religiosos, tinham o domínio sobre a nação, consideravam os publicanos os piores pecadores e vedavam muitas vezes o acesso dos publicanos, judeus, até aos próprios lugares de culto, lugares sagrados de culto a Deus. Então, ninguém queria ser, a par disso, sequer apontado como sendo amigo de um publicano. Esta era a imagem do publicano em Israel, era esta. Uma pessoa que era considerada traidora, que cobrava impostos ao seu próprio povo para os opressores romanos, eram considerados os piores pecadores em termos religiosos e ninguém gostava de ser visto como sendo amigo de um publicano. E aqui temos então Levi ou Mateus. E de facto nós vamos ver que esta não era
a ideia que o Senhor Jesus Cristo tinha de um publicano. Ele olhava para as pessoas de outra forma. E por isso vamos ver aqui, em primeiro lugar, a chamada de Mateus, a chamada de Levi, que temos aí nos versículos 27 e 28. Então, como é que Jesus, então vemos como os judeus olhavam para os publicanos com ódio, com rancor, com inimizade, procuravam afastar-se deles, e vemos aqui o Senhor Jesus Cristo com uma atitude completamente diferente. E Jesus é o nosso maior exemplo. E temos aqui nos versículos 27 e 28 a chamada de Mateus. E lemos: depois disto saiu, está a falar de Jesus, e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria. E disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Então Jesus é essa pessoa, o nosso Salvador, que não tinha qualquer problema se dissessem que ele era amigo dos publicanos, que ele era amigo destes odiados publicanos em Israel. Aliás, em Lucas capítulo 7 e também Lucas capítulo 15, vemos que Jesus é muitas vezes acusado de ser amigo dos publicanos. Mas o Senhor não se preocupou com isso. E o que nós vemos aqui é Jesus ir de propósito aqui, como nós vemos a recebedoria, que era o lugar onde trabalhavam estes cobradores de impostos. O Senhor vai de propósito a esse lugar, vamos dizer, vai de propósito às finanças daquela localidade para se encontrar com Mateus. E o Senhor chega lá, chama-o e vai prepará-lo para uma missão que é muito mais digna, embora não deixasse de ser também arriscada, embora não viesse a ter também inimigos, mas de outro nível, de outro calibre. Então, que missão é que o Senhor tinha para Mateus? Ele iria deixar de ser um cobrador de impostos para passar a ser um apóstolo de Jesus Cristo, para ser um pregador do Evangelho da Salvação e para ser um baluarte da própria Igreja de Jesus. Nós lemos em Efésios que a Igreja tem como seu fundamento os apóstolos e os profetas de Deus. E por isso vemos aqui claramente a graça de Deus, o amor de Deus, ao escolher um homem odiado na sociedade, ao escolher um homem publicano. E Jesus mostra aqui que para Deus não há distinção de pessoas, não há nenhuma pessoa neste mundo que não possa ser alvo do amor de Deus, que não possa receber de Deus a graça de Deus, a graça salvadora de Deus. Não há nenhuma pessoa neste mundo que não possa conhecer o Salvador, arrepender-se para poder ter vida eterna. Então, do meio das pessoas mais vis que nós podemos conhecer, das pessoas mais mal vistas na sociedade, no mundo onde nós vivemos, lá do meio deste mundo que nós conhecemos, Deus pode tirar quem Ele quiser para ser usado de uma forma especial no seu reino, na obra de Deus. Então, certamente que Mateus já teria ouvido falar e teria algum conhecimento de Jesus, daquilo que Jesus estava a fazer, dos seus milagres, até da sua mensagem. Jesus não seria certamente um desconhecido para Mateus, mas aqui ele ouve este convite. E é um convite que Deus faz todos os dias a todas as pessoas. Está lá no fim do versículo 27. Qual é o convite? Segue-me. E depois de Mateus ouvir este convite de Jesus, que foi ter com ele, onde ele estava sentado a trabalhar, nós vemos, versículo 28, e ele, Mateus, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Então temos aqui o início de quê? Temos aqui o início do discipulado, de alguém que se encontra com Jesus e
e segue ao Senhor Jesus Cristo. Então, este é o primeiro passo que alguém precisa de tomar hoje para poder seguir Jesus. É este de ouvir a palavra de Deus e aceitá-la e decidir seguir ao Senhor Jesus Cristo. Foi o que ele fez. Deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Sem qualquer reserva. Agora queria que os irmãos prestassem aqui atenção às palavras que encontramos aqui e, sobretudo, à ação que nós encontramos nestes dois versículos. Em primeiro lugar, vejam que o versículo 27 escreve a forma em que se encontrava Mateus. Diz que ele estava como? Estava assentado na recebedoria. Portanto, ele estava assentado. Mas ao ouvir o chamamento de Jesus, que é segue-me, então este convite de Jesus força Mateus a fazer o quê? A levantar-se, a pôr-se em pé e seguir ao Senhor Jesus Cristo. E é isto que Jesus faz. Jesus levanta pessoas dos diversos lugares, das diversas situações de vida em que elas se encontram. E Jesus levanta as pessoas para elas terem uma vida nova. É o que aconteceu aqui a Mateus. Ele estava sentado e ele vai levantar-se perante o convite de Jesus e vai levantar-se para ter uma vida completamente nova. E isto faz-nos lembrar a situação em que se encontrava o filho pródigo. Lembram-se da história do filho pródigo. Ele também deixou o seu pai, deixou a sua família, partiu para uma terra distante, pensando que tudo ia correr bem. E afinal, depois de gastar tudo o que tinha, perdeu os amigos, perdeu aquilo que ele achava que era bom na sua vida, e ele vai encontrar-se lá no meio dos porcos, sem qualquer recurso. E nós lemos lá, nessa história do filho pródigo, que ele, no meio da pior situação da sua vida, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então vemos aqui, ele que estava prostrado na vida, completamente perdido, sem recurso, sem nada, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então, este levantar, que é o sair da situação em que a pessoa se encontra, para ter um novo rumo, neste caso é um levantar-se à ordem de Deus, à ordem do Senhor Jesus Cristo. Então, de repente aqui, na vida deste publicano, as suas ambições, tudo isso deixou de ter valor. A sua ambição material, a ambição da riqueza, de ganhar muito dinheiro com alguma facilidade, deixou de fazer sentido. E Mateus, lemos aqui, simplesmente levantou-se, largou tudo e partiu, foi-se embora, seguindo Jesus. Ele seguiu Jesus ao seu lado. Então, levantar-se é aqui o resultado de quê? De uma ação interior. Há uma decisão no interior da pessoa. Ele ouviu o convite, ele estava sentado e ele decidiu. Imaginemos que ele ouviu o convite e ele ficava sentado. O que é que iria acontecer? Isso significava o quê? Significava que ele ouviu o convite, segue-me, e se ele tivesse continuado sentado como ele estava, significava que não tinha aceito esse convite de Jesus. Não houve nenhuma mudança no seu interior. Mas porque ele, perante o convite de Jesus, porque ele o aceitou, então ele quando se levanta, esse gesto de ele se levantar, é um testemunho público de que houve uma mudança no seu íntimo e que ele está pronto a seguir o Senhor Jesus Cristo. Isto aqui é um exemplo, aquilo que acontece aqui com Mateus é uma ilustração em como quando Cristo chama uma pessoa, a sua vida é transformada, há um novo rumo na vida dessa pessoa, um novo sentido para a sua vida. E o que nós estamos a ler aqui não é apenas estar a ler a história de Mateus. O que nós lemos aqui pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa que hoje ouve a palavra de Deus
e que ouve este convite de Jesus: segue-me. Então, se a pessoa responder à chamada da palavra de Deus, à chamada do Evangelho, à chamada de Cristo, essa pessoa levanta-se e deixa para trás aquilo que eram os objetivos da sua vida e segue a Jesus como um discípulo do Salvador. Mas se uma pessoa não se levantar, se não deixar a vida antiga, se não deixar o mundo e não seguir a Jesus, significa que ela rejeitou esse convite do Salvador. E nós sabemos, pela história dos Evangelhos, que este homem que neste dia se levantou e seguiu a Jesus, ele não mais voltou atrás. Mateus jamais se arrependeu da decisão que ele tomou naquele dia. Nunca mais voltou atrás. E nós ouvimos, por exemplo, o testemunho do apóstolo Paulo, que também teve a sua vida transformada pelo Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz assim, lá em Filipenses 3, 7 e 8. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então Paulo disse e achou que aquilo que ele tinha no mundo, aquilo que para ele era valioso no mundo, ele diz: eu considero isso tudo perdido. Em troca disso, eu quero é ganhar a Cristo. E foi o que aconteceu naquele dia com Mateus, quando o Senhor foi ter com ele e disse: segue-me. Ele levantou-se, seguiu ao Senhor Jesus Cristo, deu como perda tudo aquilo que ele tinha, porque ganhou algo mais, algo infinitamente melhor para a sua vida. E por isso esta é a primeira lição que temos aqui, a chamada de Mateus e a sua decisão de preferir a Cristo, de se levantar para a vida eterna como apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, temos aqui versículos 29 até 32, um banquete memorável. Bom, ele era um homem muito conhecido, certamente, porque o que é que nós vemos aqui? A pergunta é esta: qual foi a primeira coisa que Mateus fez quando decidiu seguir a Cristo? Versículo 29. Fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Esta é uma grande lição para nós. Este homem não se envergonhou de Jesus e a primeira decisão dele foi oferecer em honra de Jesus, que veio ao encontro e lhe deu uma nova vida, fazer-lhe aqui, como vemos, um grande banquete. Ele não fez uma coisa pequena para Jesus. Ele honrou Jesus com uma grande festa. Vejam aqui a vasta lista de convidados. Ele não chamou apenas a sua família, os seus familiares mais próximos, alguns vizinhos. Lemos aqui. Fez-lhe um grande banquete em sua casa. Portanto, recebeu na sua própria casa. E havia ali uma grande multidão de colegas de trabalho de Mateus, outros publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E pela leitura de Marcos 2,15, vemos estes outros ali são referidos como pecadores, ou seja, aqueles que eram vistos na sociedade como indesejáveis, como eram os publicanos. Então o propósito de Mateus é, além de honrar a Jesus, partilhar com toda a gente esta boa nova da mudança da sua vida, da mudança que Jesus operara na sua vida. Ele não se envergonhou de Jesus nem do seu Evangelho. Quantos de nós estamos dispostos a dar assim um testemunho aos nossos colegas, à nossa família, quando encontramos o Senhor Jesus Cristo, dando valor àquilo que Ele trouxe à nossa vida? E reparem também que o Senhor Jesus Cristo
não receou estar com aquelas pessoas todas. Às vezes nós podemos pensar assim, bom, eu sou crente, não me vou misturar aí com os meus colegas, com os meus vizinhos, com os meus amigos, para continuar a manter a minha santidade. O que é que nós vemos aqui? Qual é o exemplo de Jesus? Vemos que Jesus, sem deixar de ser quem ele era, Deus, sem perder a sua pureza, a sua santidade, ele não teve nenhum problema em se juntar com aqueles publicanos, porque ele estava lá a dar testemunho, sem dúvida nenhuma, do Evangelho da salvação. Então Jesus, vemos aqui, fim do versículo 29, estavam com eles à mesa, ou seja, Mateus e Jesus estavam ali com os outros publicanos, que eram considerados traidores, que os fariseus e escribas odiavam, e Jesus não teve nenhum problema. O Senhor não participaria dos pecados daquelas pessoas. O Senhor queria, com o testemunho de Levi, com o seu próprio testemunho, levar o Evangelho, levar a luz do Evangelho da vida eterna àquelas pessoas tão necessitadas. Mas para os líderes religiosos era o contrário. Veja,